Chegou! Você que estava tanto esperando, chegou a parte 3 do vídeo sobre Romanceiro da Inconfidência, aqui no Fala Pra Camões. Eu sou a Ju Palermo e conto aqui com a participação incrível de Tati Fadel e Coqueiro, ou Rafael Abreu, como você preferir, pra gente continuar falando então e finalizar a conversa sobre essa obra tão bonita aí que a FUVEST colocou na sua vida, né? Eu já indiquei esses aqui, mas vou mostrar de novo com mais calma. O Guia de Ouro Preto, de Manuel Bandeira. Você que está pensando em ir para Ouro Preto, é um livro muito legal, escrito pelo Manuel Bandeira, com algumas ilustrações aqui, do que você tem que ver em Ouro Preto, que você não pode esquecer. Nessa mesma pegada, tem essa série de 3 livros pela editora UFMG, né? Lúcia Machado de Almeida, um passeio a Ouro Preto, passeio a Diamantina e passeio a Sabará. Eles vieram nessa caixinha super bonitinha, comprei uma vez na Feira do Livro da USP, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, aliás, que também funcionam como guias para essas cidades, o dia que você for visitar. Eu visitei as 3 antes de ter os livros, né? Acho que eu preciso voltar agora. E indiquei também já, acho que lá na primeira parte, o Histórias da Gente Brasileira, da Amélia Del Priore, historiadora brasileira. Esse é o volume 1, Colônia. Tem o volume 2, Império, e tem o 3 e o 4, República. São todos livros de história do Brasil muito legais, que vão falar principalmente desse contexto. Esse da Mary não especificamente, mas eu expliquei um pouco sobre ele lá. Você deve ter visto, se não viu, volta lá que você não prestou atenção. De qualquer maneira, estamos aqui pedindo o seu like, como sempre, pedindo para você deixar nos comentários o que você está achando dessa conversa, o que você achou desse livro, que poema você gostou, você não gostou. Compartilhe para os amigos, para os inimigos, para os vestibulandos, para os concorrentes, para todos, para a alegria geral da nação. E se puder, considere me apoiar no Catarse, meu projeto de financiamento coletivo, para que você consiga, você pare de gastar dinheiro com bobagem e gaste um pouquinho de dinheiro, R$20 por mês, R$10 por mês, sei lá quantos reais por mês, R$30 por mês, para você me ajudar inclusive a escolher os próximos vídeos. Tem algumas recompensas muito legais, dá uma entradinha lá e considere me apoiar, beleza? Como eu digo, você me apoiando ou não, eu vou fazer, né? Não sei por quanto tempo, mas vou fazer. Então, já que eu tô aqui, vamos aproveitar e acabar logo essa conversa sobre essa obra tão bonita que é o Romanceiro da Inconfidência. Pronto? 1, 2, 3 e vamos! Bom, além do Chico Rei, tem outro personagem que a gente já citou aqui, que vai aparecer também no Romanceiro. A gente só vai dar uma passada por ela, que é a Chica da Silva, né? Tem alguns momentos aqui em que ela vai falar, é a Chica da Silva e a Chica que manda. Nem Santa Ifigênia, toda em festa acesa, brilha mais que a negra na sua riqueza. Essa história se passa no que eles vão chamar do Arraial do Tejuco, que na verdade é Diamantina, né? Lá em cima, lá no norte, começo da Estrada Real, desse nome por causa dos diamantes. Aqui eu botei umas fotos da casa da Chica da Silva. E aí, não sei, Coqueiro, se você quer resumir a história da Chica da Silva, quem é essa mulher, assim, em 30 segundos. O que eu acho interessante é a gente pegar que a ideia de que a Chica da Silva ela era uma mulher negra e que se casou com um português que tinha muita riqueza, que tinha muitas posses, e mesmo ele voltando para Portugal para resolver alguns problemas, ela ficou aqui no Brasil e era rica. E as pessoas enxergavam ela como uma mulher rica. Então ela tinha essa coisa da riqueza, essa coisa do ouro, da opulência, né? E ela manteve isso, mesmo não estando junto do seu marido, né? Porque às vezes a gente pode falar assim, porque então só por causa do marido. Não, acho que essa coisa dela ser uma grande personagem, né? Ela era uma personagem muito forte, ela era uma mulher muito poderosa, né? Quando ficou rica, ela era extremamente poderosa. Ela mandava nas pessoas, ela tinha todo um arsenal de pessoas que cuidavam dela, e ela era escrava, né? Foi liberta, casou-se com um português. Então você tem todo esse passo, né, dessa mulher poderosa, né? E ela, na região de Diamantina, é uma mulher extremamente visada no sentido político, de poder mesmo, e uma grande senhora na região. Em Diamantina fala-se muito. Onde você vai? Fala da Chica da Silva o tempo inteiro e do Juscelino, porque ele é de lá, né? Juscelino Kubitschek Sim, é de sim. Diamantina também, outro mineiro aí. Virou novela, Chica da Silva, tem música do Jorge Ben, é uma figura. Minissérie. Oi, série também depois, é uma figura importante aí da nossa história. Eu gosto disso. Contemplai branquinhas na sua varanda, a Chica da Silva, a Chica que manda. Tem uma igreja muito perto da casa dela em Diamantina, que é essa aqui, que é a Igreja do Carmo. Diz o guia, aí assim, você vai para Minas, você escuta os guias lá, você não sabe o que é verdade e o que é mito.
Mas essa igreja tem uma coisa diferente, que é a torre atrás. Geralmente as igrejas têm a torre do sino na frente. Um guia me contou que tem duas versões para isso. Uma versão é que a Chica da Silva era muito nojenta e ela dizia que o barulho do sino incomodava muito ela, porque a casa dela é tipo 2 quadras para cá. Então ela mandou construir o sino para lá, para não atrapalhar o barulho do sino. Isso não faz muito sentido, porque vamos combinar que o barulho do sino, uns metros para frente, uns metros para trás, ele vai tocar e vai bater do mesmo jeito. A outra versão diz que nesta época os negros não podiam entrar em algumas igrejas, eles não podiam passar da torre. Portanto, como a torre era na frente, eles não entravam. E aí Chica da Silva teria mandado construir a torre atrás, porque então os negros só podem chegar até a torre, então a minha torre é atrás, eles podem entrar. Se é verdade ou não, a gente fica naquela de não saber, mas que é uma história interessante, é uma puta história interessante. Né? A gente fica com as duas de novo. Já fizemos isso uma vez, podemos fazer de novo. Podemos assumir aqui. Então, Chica da Silva vai aparecer várias vezes aqui, ela vai dizer... Porque aí ele fala, Coqueiro, do contratador, né? O contratador José Fernando, que era o marido dela. Essa coisa contratador é o cara que lidava com os diamantes, né? Não sei explicar. Como é que a gente explica isso? Porque assim, a exploração de diamante no Brasil era um pouquinho diferente da exploração do ouro. Quando você vai explorar diamante, você tinha primeiro que alugar o escravo, então você não podia levar o seu próprio escravo para pegar esse diamante, você tinha que alugar um da coroa. E você tinha que pagar o imposto sobre o diamante adiantado, em ouro. Então, por exemplo, eu quero explorar 5 quilos de ouro. Tá bom, então você vai pagar imposto sobre 5 quilos de ouro. Sobre 5 quilos de diamante. Mas explorei 10. Tá bom, você vai pagar mais 5 quilos, então, porque você passou daquilo que você havia falado que você tinha que explorar. Quis, sei lá, 5 quilos que eu vou explorar. Paguei imposto de 5 quilos. Só que eu explorei um só, perdeu o Playboy. O risco é seu. Né? Então, assim, o diamante era muito raro, né? E esses contratadores eram os caras que negociavam essas coisas, né? Que negociavam todo esse processo. E ele era um desses, né? Por isso que ele era tão rico na região. Fechou. E aí tem essa treta que ele vai ser traído por um conde, blá, blá, blá. E aí tem alguns poemas aqui em que ela coloca essa coisa bem lírica de a Chica... Ela fala pro marido antes de dormir, fala, não tô desconfiada desse cara. E ela vai colocar essa coisa desse poder intuitivo das mulheres. Ela diz, os homens à luz do dia olham bem, mas não veem muito. Dentro de 4 paredes, as mulheres sabem tudo. Então, de novo, essa mistura de ficção, de mito, na figura da Chica da Silva. E aí tem uma frase aqui que é tão, né, antiga. Sobre o tempo vem mais tempo, mandam sempre os que são grandes. E a grandeza de ministros roubar hoje como dantes. Eu só quis deixar assim, para você, essa frase. Né? Dá um tempinho do print, pá. Nós aqui no século XXI, lendo a história sobre o 18 e é grandeza de ministros roubar hoje como dantes. Segue o baile. A gente vai ter, como a gente comentou, figuras de cavalos e nesse poema, Fala Antiga Vila Rica, ela vai comentar um pouco, ela vai fazer uma comparação entre os chafarizes, que a gente vê muito nas cidades mineiras. Estou eu aqui imitando os chafarizes, porque eu sou essa retardada que tira esse tipo de foto. E ela vai dizer que os chafarizes não falam, assim como os inconfidentes também não falam, no sentido de que eles não delatam os próprios companheiros, eles não dizem nomes quando são pegos de quem estava envolvido, né? Então, tem um pouco dessa comparação. E aqui esse, para mim, é um dos mais importantes dos romances, né? Romance 21, ou Das Ideias. Ela vai falar um pouco as ideias de independência que começam a surgir e uma sucessão de elementos que caracterizam o cenário e a época. Então, e ela vai fazer isso listando substantivos mesmo. Banquetes, gamão, notícias, livros, gazetas, querelas, alvarás, decretos, cartas, a Europa ferver em guerras, Portugal todo de luto, triste rainha governa. Ouro, ouro, pedem mais ouro. E aí ela vai colocando isso, ela cita os estudantes que partem, os doutores que regressam, numa alusão aos filhos das elites, que a gente fala sempre, que são os caras que vão estudar na Europa, voltam doutores, porque no Brasil não tem universidade, era inclusive uma das coisas que os inconfidentes queriam aqui, e não tinha, e só vai ter no século XIX, né? E daí a gente tem, esse Dom José II põe a coroa na testa. Dom José II, o Coqueiro já falou, é o filho da Maria I. O que Dom José II tem a ver com essa história aqui? Ela vai citar o que o Coqueiro diz também lá no começo da parte 1, uns poucos de americanos por umas praias desertas já libertaram seu povo da prepotente Inglaterra. Washington, Jefferson, Franklin. Ela está fazendo essa relação da independência dos Estados Unidos, que é uma das
das coisas que incitam à inconfidência, né? Coqueiro e que Inclusive, Jô, manda ver. inclusive, se a gente for ver, a Dona Maria I, ela declara, né, que Portugal vai ficar neutro na briga entre Estados Unidos e a Inglaterra. Ela tira Portugal de cena, né? Porque se a gente for ver, haveria, de certo modo, uma ideia do Marquês de Pombal, por exemplo, de ser um cara distante da Inglaterra, de inclusive apoiar os norte-americanos, né? Poderia acontecer isso. Dom José II, que era o filho mais velho dela, talvez, né, como um cara envolvido no iluminismo, no despotismo esclarecido, talvez seguisse o mesmo caminho. Né? Então, ele que morreu de varíola, né, foi um dos personagens aí que talvez, né, poderia seguir para um caminho mais iluminista de Portugal. Mas não, quem assume o governo é ela. Eu não me lembro onde eu li isso, mas eu li, de ter lido, eu tenho certeza, de que o marido, o filho e o Marquês de Pombal eram personagens que estavam constantemente trabalhando nessa ideia, o marido de Dona Maria I, né, que seria o Dom Pedro III, Dom José II e o Marquês de Pombal tinham a mesma linha de pensamento. Então todos eles tinham essa coisa de se afastar da Inglaterra, né? Mas a Dona Maria I não. Dona Maria I é aquela política que a gente falou no começo, né? Mais política, mais voltada àquelas velhas relações, aquele absolutismo português mais antigo. Então, de repente, a ideia de Dom José II seria esse caminho mais iluminista para Portugal. Perfeito, por Não isso. sabemos, né? Não foi rei, não sabemos, mas poderia acontecer. Ele põe, né? Sim. Você põe a coroa na terra, mas não era ele, era Maria, né? E aí, Sim. palpita a noite repletas de fantasmas, de presságios, das ideias. Esse romance, que é bem longo, ela vai repetir sempre isso no final. E as ideias, que é isso, essa ideia das ideias que estão começando a se formar. A gente tem no romance 23 a morte do Dom José II, que, como o Coqueiro acabou de falar, morreu super jovem, com 27 anos, e ela vai citar o príncipe que é morto. Como um filho de rainha pode assim morrer tão moço? Dizem que foi de bexigas, de veneno, dizem outros, que lhe deram os ministros para o não verem no trono. Aí conspirações, será que não foi de varíola? Será que deram veneno porque não queriam que ele assumisse? Né? Então, tem aqui a ideia da varíola, como o Coqueiro já falou, cuja marca são as bexigas, que aparecem muito na literatura, a gente sempre vê essas referências, né? E daí é isso, ó, triste ano por essas minas, onde existem vários loucos que do príncipe esperavam um governo mais a seu gosto. Mas não é ele. Tati, você tá mutada. Né? Ela tá falando em Libras. Não era ele. E aí, de novo, a palavra liberdade vive na boca de todos. Quem não a proclama aos gritos, murmura em tímido sopro. Essa ideia de que a ideia da liberdade, da revolução, vai começando a tomar forma. Perdida a oportunidade para qualquer alvoroço. Lá se foi quem poderia governar o tempo novo. Morreu Dom José II, acabaram nossas esperanças. Mas é muito engraçado, né? Essa ideia de a liberdade, não sei o quê, mas completamente vinculada à aristocracia europeia, né? É, outro português no trono. Liberdade de quem? Que liberdade que é essa que eu não estou entendendo? Né? Qualquer liberdade é essa que eu não estou entendendo? Os caras aqui, se Dom José coloca a coroa, etc., vai mudar o quê? Entendeu? Eu também não sei. Sério. Fiquei bem da dúvida agora. Tipo, porque liberdade eu acho que eles de quem? Não é da coroa portuguesa. Né? O que eu acho que eles têm nessa cabeça, talvez até uma liberdade que eles tentariam pleitear com Dom José II, uma manutenção de certas liberdades no Brasil, mas... Talvez ele fosse mais flexível. Liberdade de quem? Talvez cobrasse menos impostos, fizesse uma reforma da Previdência, não sei. Dificilmente. Reforma trabalhista. Gente, chefe é chefe, não adianta, né? Não adianta. Exatamente. Não adianta. Tem essa. Muito bem. Bom, depois vem para mim o poema mais importante, talvez porque tem uma parte mais conhecida, mas que quando ele vai contar a história da bandeira da Inconfidência, como surge a famosa bandeira que a gente já comentou lá na parte 1. Ela vai citar as reuniões secretas dos Inconfidentes e a criação da bandeira. Lá em Ouro Preto tem uma chácara, que é a Casa dos Inconfidentes. Tati Fadel estava super de bode. Já vi tudo isso aqui, não quero ver. Quando a gente foi, para mim tudo era verdade, né? Eu estava cansado. Não quero, já sei tudo isso. O guia falava, ela falava, tá bom, e ia embora. E eu ficava ali, minha mãe ouvindo. Neste poema, ela vai citar, e eu acho esse bem legal para a gente ler alguns trechos. Acho que é o mais importante, então vamos lá.
Através de grossas portas sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Olhos fechados aos vidros, mulheres e homens à espreita, caras disformes de insônia vigiando as ações alheias. Ela vai falar aqui dessas reuniões secretas, atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas. Eu tenho referência aos militares, eu tenho referência à galera da elite, das casacas, e as batinas pretas, os padres envolvidos também na Inconfidência, né? E aí ela vai falar, uns são reinóis ou uns mazombos. Eu coloquei aqui para você. Reinóis vem de reino, são os portugueses. E mazombos já eram os brasileiros filhos de portugueses. Então a gente tem essa mistura no Brasil nessa época. E aí pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio. E refletem e argumentam, falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas, de ministros e rainhas e das colônias inglesas. Então, a independência dos Estados Unidos e a influência dos clássicos, dos neoclássicos, Virgílio e Horácio, que são clássicos, tudo aquilo que a gente também já comentou. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, veja que ela vai repetir isso muitas vezes, né? Se a derrama for lançada, a levante, com certeza. Que é aquela história também que o Coqueiro já falou. E daí eles vão ali, qual a bandeira nós vamos fazer? Como é que vai ser isso aqui? O que nós vamos criar? E daí, atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a Inconfidência. E diz o vigário ao poeta, escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio. E dá-lhe o papel e a pena, e diz o poeta ao vigário, com dramática prudência, tenha os meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. Porque, teoricamente, a inspiração para os versos da bandeira, liberdade, ainda que tardia, vem destes versos em latim de Virgílio, libertas quae seratamen. Ai, Tati, cadê o nosso latim? Você fez mais latim que eu. Respexit inertia, é isso? Gata, não vou poder te ajudar porque eu fui reprovada várias vezes no latim, tá? Esse semestre de latim, quando ela fez, quando eu fiz, era um só, porque o currículo mudou. Mas, enfim, esses versos olha só que a inspiração vem do Virgílio, que é um poeta lá da antiguidade, né? E o verso dele dizia, a liberdade, embora tardia, olhou-me inerte essa ideia de que a liberdade pode tardar, mas ela virá. E aí, então, liberdade, ainda que tarde, ainda que tardia. E a bandeira já está viva e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. E ela vai continuar e vai chegar nos versos mais famosos, que são esses em vermelhinho aqui. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Este versinho, inclusive, encerra o maravilhoso documentário Ilha das Flores, eu não sei se... Pensei nisso. Ao som de Guarani, do Zé de Alencar. Nossa. Tem uma... É maravilhoso isso. Inclusive, eu acho importante que este romance é talvez o mais importante da obra, eu acho, porque é o clímax, né? É aqui que eles chegam no ideal, né? Depois disso vai ser ladeira abaixo, né? Depois disso Sim. Vai ser o desfecho. Aqui começou naquela história do ouro, da discussão, de como vão se fermentando as ideias, né? Como vai se formando a conspiração, os personagens aqui, ali, como no mosaico, e aqui é a reunião fatal, né? É a reunião em que se chega àquele que será o lema da Inconfidência. É aqui a Inconfidência, né? É esse o lugar. Porque, na verdade, ela não se realiza, né? Esse é o ponto máximo da revolução burguesa brasileira, está nessa reunião, nessa casa. Fizemos uma bandeira. Pegamos o Virgílio e botamos na bandeira. Olha só que beleza. Espírito não evolucionou. Dizer que eu não tenho coração, não me emociono com poesia. É lindo, mas assim, eu acho que zoeira à parte, é de fato o ponto máximo do poema, né? Porque é aí que se configura de fato o que se deseja. Então, antes eram as ideias soltas, e aqui o sujeito coloca no papel os versos de Virgílio que vão se tornar bandeira. E aí tem toda essa reflexão sobre a liberdade que vai se aplicar. Por isso que que eu acho que a Cecília é brilhante nisso, de pegar o tema
histórico, mas extrair dele aquilo que ainda é o anseio, sabe? Aquilo que ainda é o desejo naquele momento dela, e que talvez seja o desejo humano. Ninguém sabe definir bem Mas exatamente todo como mundo ela sabe. coloca aí. Todo mundo sabe, né? O desejo está aí, né? Quando você nomeia isso, você escreve isso. Acho muito bonita a ideia de que é quando o sujeito vai lá e escreve o verso, escreve a frase, que a coisa de alguma maneira chega no auge, né? Acho bem legal. É lindo mesmo, né? Não há É, ninguém que explique. Você não consegue explicar, mas você sabe o que é, né? é. Lindíssimo. Gosto muito desse romance também, acho também que é o principal. Bom, aí a gente vai ter vários outros aqui nessa parte que vão falar, então, alguém que vem avisar, ó, vai ter delação. Aí começa o clima que vai entrar na galera dos X9, né? Nenhum companheiro seu lábio revele, não conta o nome para ninguém, não vai delatar os colegas. E a gente vai ter aqui a denúncia do Joaquim Silvério, como o Coqueiro já falou, os tropeiros que davam risada do Tiradentes. Imagina, então aquela coisa que a gente comentou lá no começo, figuras populares. Aqui eu tenho os tropeiros ou as velhas que não apoiam o movimento, que não entendem essa história da Inconfidência, né? Colocados como coadjuvantes da história. Boto não, né? Boto aqui algumas frases para você botar no Instagram, como eu sempre digo, com a foto da sua bunda, de repente, que o povo faz isso, eu não entendo, boto as fotos sensual com umas frases bonitas. Você bota a foto da sua bunda e posta. Melhor que frases bíblicas, né? Não deve sonhar obrigado. com o pobre, porque o pobre não vale nada. Se o sonho do pobre é crime, quanto mais qualquer palavra. Fica aí a dica para você. Se tivesse uma legenda, um dia tem várias aqui. A gente vai ter no romance 33 o cigano que viu chegar o alferes. Tinha um cigano no meio da estrada e o Tiradentes passou e esse cara falou, ele meio que profetiza o fim do Tiradentes. Esse que vem aí, ó, embora venha sorrindo, traz sinal de desgraçado. Fala e pensa como um vivo, mas deve estar condenado. Veja que vai ser ferido e vai ser glorificado, ao mesmo tempo sozinho e de multidões cercado, correndo grande perigo e de repente elevado, ou sobre um astro divino, ou num poste de enforcado. Não que o traga por si escrito, mas dentro em si, consumado. É como se fosse uma... Existiu esse cigano que viu o Tiradentes passar e profetizou o seu fim? Provavelmente não. Mas é aí a recriação poética da Cecília Meirelles, né? E a coisa do cigano, figuras populares que vão compondo esse Brasil tão gigantesco. E não só, né? Existe em qualquer construção de um mito messiânico, tem que ter essa figura do anunciador. Então, na história cristã, por exemplo, você tem João Batista, que está falando da vinda de Cristo, né? Está falando, olha, ele aí vai sofrer, vai ser torturado, vai morrer, mas ele vai nos salvar. Esse é o Messias, esse é o Messias. Em toda a tradição messiânica tem os profetas. A anunciação. Né? Em todas, né? Tem uma anunciação, um anúncio daquele que virá, nos que admira e tudo mais. Né? Os profetas, inclusive bem retratados pelo Aleijadinho, esse cigano é um profeta desse que será o Evangelho de Tiradentes. Né? É isso. Se ele vai ser Cristo. Ele é o profeta. Esse é o Antigo Testamento. Esse é o sujeito que vai lá e fala, é o predestinado. Né? Se ele não tem construção messiânica sem essa figura que faz sem esse arauto do futuro. Perfeito, é exatamente isso. E aí essas figuras populares e essa anunciação, enfim, é muito legal. A gente vai ter no romance 34 a figura do Joaquim Silvério, que ela vai comparar com Judas. Botei aqui um Judas do Aleijadinho, porque eu adoro essa imagem por causa das moedinhas que você vê através do saco. Sensacional, Aleijadinho, né? Ela vai fazer uma comparação, e aí, se eu comparo o Tiradentes com Cristo, Joaquim Silvério, que é o delator, mora é Judas, porque foi o cara que traiu o movimento. É o X9, como diz o Coqueiro, é o traíra, né? E aí ela vai fazer, e aí isso aqui me lembra muito a malhação do Judas que acontece no sábado de Aleluia, que o povo amarra os bagulhos e taca pedra, né? Porque ela vai dizer, melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, que ele traiu Jesus Cristo, tu traz um simples alferes. Que aí ele recebeu, porque teoricamente, né, Coqueiro, ele como você falou, ele faz a delação em troca de perdão para suas dívidas, né?
Perdão de dívidas, ele era um cara que tinha muitas dívidas, né? Não era o único que tinha dívidas, mas era um cara que trocou, né? Trocou as suas dívidas, não como Judas que ganhou umas moedas, né? Mas ele trocou as dívidas dele. Então a gente pode aí fazer uma comparação até bastante próxima, né? A questão financeira sendo aí um Delações fator de premiadas, delação, tem um prêmio. delações premiadas, né? Que Clássico seja brasileiro, né? clássico Da brasileiro. delação premiada. Não, mas mais que isso, essa comparação que ela faz com Judas, de alguma maneira mostra para gente que esta trajetória que ela está construindo de uma espécie de um evangelho, entende? Como se fosse toda uma mística popular, toda uma mitologia popular. Ela não é uma interpretação assim, estou viajando, né? Tinha aqui um ácido na minha água. Está legitimado por ela. Ela, de fato, está fazendo paralelo, não é viagem de professor. Né? Essa aproximação de Cristo e Tiradentes, ela é reforçada aqui quando você compara o Joaquim Silvério dos Reis a Judas. Bom, se ele é Judas, quem é Tiradentes? Quem que é o Tiradentes? Né? Quem foi traído? Obviamente foi Cristo. Então, assim, não é não intencional, não é uma coisa que escapou pelo viés do inconsciente. Né? Não, ela coloca tudo É ali. planejado, é E é planejada essa uma trajetória. fúria, e é uma fúria contra ele, porque ela diz, né? Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Ele topa uma figueira, porque Judas se suicida, né? De remorso depois. Uhum. Tu Sim. calmamente envelheces, orgulhoso e impenitente com os teus sombrios mistérios. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Aos grandes sonhos dos homens e à surda força dos vermes. Olha como ela acaba com o Silvério aqui, né? Então tem essa coisa dessa emoção muito forte mesmo nessa comparação com o Judas. Ainda nessa parte, a gente vai citar aqui alguns outros inconfidentes, né? Sapateiro Capanema, o Padre Rolim, que eu imagino que sejam bem famosos também, algumas figuras aí. E ela vai falar, o mais fraco escolheremos para receber por todos o justo e exemplar castigo. De novo, essa ideia do Tiradentes coitadinho, né? E a ideia dos delatores que mentiam também. Tinha gente que não sabia de nada da Inconfidência, mas ia mentir, ia lá delatar por causa da delação premiada. Então, que importa quanto se diga para livrar-me de algemas, da sombra do calabouço, dos escrivães, das penas, do baraço e do pregão, até meu pai eu acusaria. Ou gente que inventava coisa para ganhar alguma coisa, ou gente que não sabia de nada, mas na hora mentia e falava o nome de qualquer um que o cara queria ouvir só para se safar também. Então, ela vai citar essas pessoas, perseguições, buscas nas casas dos inconfidentes. Aqui já está sombrio o rolê. E aí, nas casas dos inconfidentes, encontram-se os livros proibidos, que são as influências iluministas, que são as influências clássicas, né? Voltaire, influências dos Estados Unidos, Ovídio, Júlio César, e enfim. Depois a gente chega no romance em que ela fala do Cláudio Manuel da Costa e aquela história que a Tati já estava comentando lá no começo, do assassinato ou não assassinato, morreu ou não morreu. Lá na Casa dos Contos, em Minas, tem uma sala Cláudio Manuel da Costa, que é onde ele foi encontrado, e está escrito assim, poeta, ficou ruim a foto, mas eu vou ler para vocês. Poeta inconfidente encontrado morto nessa sala. Em 14 acho que é 7 de mil... Ixi, aí fudeu, mas foi ali, tá? Tem um soneto dele e tudo mais, né? Isso fica lá na Casa dos Contos em Minas. E aí aqui ela vai oferecer outras versões. Ela mesma vai dizer, dizem que foi, mas a gente não sabe. Ela vai citar agora... Aparece essa figura do embuçado, né? Essa figura encapuzada dele, que de alguma maneira avisa que alguma coisa está prestes a acontecer. E que eu acho... de capuz, um encapuzado. Só para lembrar que exatamente essa cena não tem como evitar. Eu penso no Cláudio Manuel da Costa, eu lembro da célebre e trágica foto do Vladimir Herzog, né? Também morto, assassinado pela ditadura militar, mas com um lance de, não, ele se matou na prisão numa foto montada e evidente que não é suicídio, sabe? Quer dizer, o assassinato político dos intelectuais, no caso, Cláudio Manuel da Costa, poeta, e eu não sei o que ele era,
se ele era juiz, o que Ele era advogado, eu acho. Não é... Eu acho sempre horrível, de alguma maneira, pensar nisso, sabe? A história, ao mesmo tempo, é consoladora e é trágica, né? Porque você pensa que certos eventos, esse assassinato político, por exemplo, do Cláudio Manuel da Costa, e toda essa agitação, essa conversa, não sei vocês, mas eu fico com uma sensação de, cara, isso não vai se resolver, sabe? Não estou pensando na história como uma coisa repetitiva, precisamos entender a história para não repetir o passado, não é isso. Precisamos. Mas também, né? Mas eu não acho que a história seja repetitiva em si, mas dá uma sensação de que, não uma sensação, mas a gente constata o quanto a estrutura social do Brasil não mudou nesse tempo, né? O quanto você continua tendo os jogos de poder entre as mesmas categorias, entre as mesmas pessoas, né? Então, assim, como que a gente pode exigir qualquer tipo de transformação, de mudança, se a gente não pensa nesse tipo de transformação social, né? Daí o livro Inconfidência Mineira não é exatamente um exemplo de revolução nem bem-sucedida e nem popular, né? Mas mostra como as coisas, de alguma maneira, elas não são novas no Brasil, elas não estão acontecendo pela primeira vez, né? Elas já aconteceram de outras formas, com outras configurações, mas envolvendo as mesmas classes, os mesmos grupos, uma justiça parcial, né? A gente tem aí o Brasil não conseguiu sair da sua configuração colonial, me parece, ainda. Não sei o que você acha, mas isso pode dar assunto para um vídeo do meu canal depois. Né? Adoro! Fica o convite para posteriormente um vídeo do nosso canal. Show de bola! E ela vai citar aqui o Gloucester, no poema, eu pus só um pedacinho, mas ela vai citar Gloucester Saturno, que era o pseudônimo que o Cláudio Manuel da Costa usava, assim como Gonzaga usa Dirceu, o dele ela era Gloucester Saturno, e ela vai dizer de novo Arca de Ultramarino, aquilo que a gente tinha falado, né? E aí vem uma série de romances que vão falar da morte do Tiradentes, da sua execução. Ela vai focar de maneira bem dramática e bem emocional no seu assassinato, né? Então ela vai dizer nesse poema aqui, nesse romance, 53, sobre a força das palavras e suas consequências, né? Ai palavras, que estranha potência a vossa. Éreis um sopro na aragem, sois um homem que se enforca. Então, a força que a sentença de morte, que as palavras têm. E aí ela vai falar que sois madeira que se corta, sois 20 degraus de escada, sois um pedaço de corda, dando elementos da morte, do momento da morte do Tiradentes, né? Neste outro romance, ela vai falar um pouco do que Tiradentes teria pensado antes de morrer, e aí vem de novo essa coisa da figura da criação da figura do Marte, né? Foi trabalhar para todos e veja o que lhe acontece. Daqueles a quem servia, já nenhum mais o conhece. Ninguém conhece. Na hora de se associar a ele, falar eu estava junto, ninguém mais estava, né? Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece? Não choram somente os fracos. O mais destemido e forte um dia também pergunta, contemplando a própria sorte, se aqueles por quem morremos merecerão nossa morte. Fica aqui. Olha só, mais um capítulo do Evangelho, né? Essa angústia antes da morte de Cristo no Horto das Oliveiras. Porque me abandonaste, né? Pai. Porque me abandonaste. Ele chora, né? Tem toda a construção desse paralelo evangélico. Inclusive da culpa católica, porque fica a pergunta, essa aqui não está no poema, fui eu que coloquei, nós merecemos? Ele morreu por nós, e o que nós estamos fazendo em relação a isso? A mesma coisa. Cristo morreu por nós e você não pode se dedicar um pouco para a igreja? Tiradentes morreu por nós e você está fazendo o que politicamente? Então rola também a culpa judaico-cristã, a culpa católica de, ele morreu por você e você está fazendo o quê? Tudo dentro da mesma temática. Este romance, ai meu Deus, 5, 6, 7, 71, ele fala
Pensar um pouquinho. Ele vai falar da Juliana de Mascarenhas, que é a mina com quem o Tomás Antônio Gonzaga vai se casar já no exílio. Eu acho um poema lindíssimo, um romance lindíssimo, a Tati não gosta, mas eu acho lindo porque traz essa ideia do destino. Porque, vamos lá, tudo bem, Tomás Antônio Gonzaga, vocês sabem a historinha, se não sabe, é só ir lá estudar o arcadismo. Mas ele tinha ali a Marília, né, que era a Doroteia, ia casar com ela, veio em confidência, eita, fudeu, foram separados pelo destino, tem essa coisa meio Romeu e Julieta, ó, nunca puderam ficar juntos, blá, 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 blá. E aí, quando ele vai preso, ele casa com a Juliana de Mascarenhas. Então, tem uma coisa de, essa Juliana de Mascarenhas que atrapalhou a história. Mas a Juliana de Mascarenhas tem nada a ver com a história. Juliana de Mascarenhas está lá cuidando da sua própria vida em Moçambique e, de repente, chega o cara que está no destino dela e que vai casar com ela. E eu acho bonito esse poema. Ela deixa para vocês lerem inteiro, fica a minha dica, eu acho muito bonito. E ele vai dizer: Juliana de Mascarenhas, que andas tão longe a cismar, levanta o rosto moreno, lança teus olhos a mar, que já saiu barra fora, grande e poderosa nau. Vai pro degredo um homem, que breve irás encontrar. É como se fosse essa coisa do destino. Vem ver esse homem tranquilo que mandaram degradar. Você não faz nem ideia, mas tá chegando um cara aí no Manaus que tá no seu destino. Você nem sabe, mas ele vai ser seu marido. Não sei. A Tati diz que eu não tenho coração. Esse poema, por exemplo, eu acho lindíssimo. Olha lá. Olha aí, ó, coração mole. No fundo, existe um coração aí, né? Tá aqui, na verdade. Tá dando braço. Eu não gosto, não vou falar para você, porque eu odeio essa romantização da história de Tomás Antônio Gonzaga. Eu também. Maria Doroteia de Seixas, porque ela era uma menina rica pra caramba, ele era um cara podre de rico, né? Velho. Largador. Peraí. Aí, obviamente, todo um casamento de conveniência, de união das duas famílias. Não tem nada de Romeu e Julieta, porque as duas famílias estavam de casamento arranjado, porque ele era podre de rico, a família dela era rica também. Né? A casa dele é ricaça lá em Ouro Preto, mas a dela também. Né? Uma puta pousada de luxo, aliás, em Ouro Preto, a casa que pertencia a ela. Bom, ótimo. Então, casamento de conveniência. Fodeu, ele perde todos os bens. E o casamento é adiado, enfim, cancelado, porque ele ficou pobre, né? Ficou sem nada, degradado. Ótimo. Chega lá, esta mina também era filha do poderoso traficante de escravo rico. Ele se casa com essa mulher e refaz a fortuna dele como traficante de escravos. Para mim, só isso já mostra o grau de baixo caráter da pessoa. Total. Entendeu? Mas o que a Juliana quer ver por isso? Enfim, você tem relações de classe aí, que, ai, sonhadora, vai chegar um homem, um gajo chegará e vocês vão se apaixonar. Você romantiza, na verdade, uma puta de uma relação econômica escrota com um cara escroto, bom poeta, digamos. Mas ele é um clássico macho escroto. Total, mas isso eu também acho. Mas é que todo mundo baba novo na Marília. Mano, a Juliana não tem culpa, sabe? Não é porque ele largou o da Marília pra ficar com a Juliana. A mina tava lá. E a Marília, se fodeu, não é porque ela permaneceu fiel ao amor dele. É porque ninguém queria mais casar com essa mulher. Aí ela se torna lá irmã numa ordem, não sei o que, ela não vira freira, uma irmã leiga, mas fica lá sozinha o resto da vida porque uma mulher abandonada, um cara que tinha sido um conspirador, ela era lixo. Ou seja, na verdade, a solidão da Marília não tem a ver com amor, tem a ver com subalternidade da mulher na sociedade. É isso que é irritante, entendeu? Eu acho uma bobagem essa história de amor, paraná. Mas eu tô amarga hoje. Né? Tô amarga. É que é super romantizada, né? Você já viu professores de literatura da ala mais velha falando de Tomás Antônio Gonzaga? Nossa! Dava um ovo! Enfim, deixa isso o assunto também. Esse pode Fica outro podcast. Para outro... Achismo da poesia brasileira do século XVIII. Ele vai trazer aqui... eu falo ele, é o livro, tá, gente? Ela, a Cecília Meirelles, vai trazer neste romance, meu curso 573, a inconformada Marília. Quando chega a notícia para Marília de que o Gonzaga vai casar, ela fala, gente, talvez tenha esquecido, talvez tenha se casado, só se tivesse alienado, não é possível, tá louco? Como é que ele esqueceu tudo que nós vivemos aqui e agora vai se casar com outra? Oh, meu Deus! Ai, meu Deus!
temos essa Ó, história. meu sais. Chegamos aí no final. Gente, é claro que assim, a gente está escolhendo aqui alguns dos poemas que a gente acha interessante falar. Você vai ler todos para a FUVEST mais de uma vez, né? Mas a gente está citando alguns aqui. E alguns que representam aquelas 5 partes, né? Isso, exato. Que podem ser, eu acho que para a gente finalizar, antes da gente falar da Dona Rainha, eu peguei essa mãe. A Dona Rainha, deixa eu falar da Dona Rainha. Tem assim, eu sempre li esse livro, ele é formalmente, né, dividido, a gente faz essa divisão nessas 5 partes, mas eu reduzo, se você quiser pensar no livro de uma maneira mais reducionista, são 3 partes. É todo o cenário de preparação da Inconfidência, anterior à Inconfidência, depois o processo da Inconfidência todo e culminando na morte do Tiradentes, e daí as consequências para outros personagens. Por exemplo, Marília, Bárbara Eleodora, que são tipo assim, tá, o Rabicho, depois que aconteceu, são os desdobramentos, né? Então você consegue separar, por isso que o clímax está no meio dessa que eu estou chamando de uma segunda parte da Inconfidência, que é aquele romance da bandeira, né? Porque depois disso vai ter a morte do Tiradentes, e aí tem esse desfecho que é tipo, ó, quais as consequências, quais os rabichos aí que ficaram quais os efeitos na vida das outras pessoas depois da morte do nosso mártir. É tipo assim, Atos dos Apóstolos. Morreu Jesus? Atos. Né? É o Novo Testamento do Tiradentes. Pós a morte de Cristo, você tem ainda um rabicho do Evangelho, né? Um rabicho do Novo Testamento. Da palavra, que não é o caso aqui, mas enfim, né? Como esses ideais chegaram até lá. Na parte final, ela vai comentar bastante da rainha, né? Passeios da Rainha Louca. Rainha, aí a gente vai falar agora desse rolê. Dona Maria I, já considerada louca, já no século XIX, depois da fuga da família real em 1808, passeando pelo Rio de Janeiro. E aí ela vai descrever assim, toda vestida de preto, solto o cabelo grisalho, escondida atrás do leque, velhinha, a chorar de medo. Dona Maria I passeia pela cidade. Olha como ela coloca a imagem dessa mulher, velhinha, com o cabelo grisalho solto, chorando, escondida atrás do leque, né? Ela vai depois, a gente vai voltar, já volto para vocês, só para a gente fechar essa parte, com a morte da rainha, que Dom João VI, horroroso, feio, parece um peixe, por isso que Dom Pedro I é feio também, porque era a cara do pai, na verdade a mãe também não era nem um pouco bonita. Carlota Joaquina e Dom Pedro e Dom João VI vão ser aí os reis do Brasil, ele vai se tornar, né, o príncipe regente do Brasil, com a morte da Maria I. Tem um romance que fala sobre a morte da rainha, e aí ela vai dar essa ideia de que ela morre com remorsos pelo que ela fez, os Inconfidentes sofrerem, blá, 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 blá. Estávamos aqui numa pergunta, numa discussão, outro dia, Coqueiro, Dona Rainha, Dona Rainha, Dona Maria Fica essa agora. Era louca, Coqueiro, por que louca? Por que a gente fala a rainha louca? Dona Rainha não era louca, gente. Parou. Né? Existe, inclusive, um livro da Mari Del Priori, que ela lançou recentemente, que fala exatamente sobre isso, né? E algumas coisas, até a Tati mandou umas coisas também que eu também li, achei bem interessante. E na verdade, o que ocorre é que ela tinha um tipo de pensamento diferente daquilo que Portugal estava sendo projetado desde Dom José I, como a gente estava falando lá atrás. Então, assim, não dá para a gente colocar a Dona Maria I como louca, ela não era louca. Ela foi retirada do poder, porque não queriam dar a ela o mesmo poder que deram, por exemplo, para a Rainha Elizabeth na Inglaterra. Elas não serão rainhas comparadas. Tanto é que a Dona Maria I, segundo esses estudos da Maria Del Priori, ela era considerada uma rainha que se aproximava do povo, que era uma rainha próxima dos grupos populares. E isso, para as elites portuguesas daquele momento, era uma coisa ruim. Então, literalmente, quando morre o marido, logo depois, que era Pedro III,
Depois, logo na sequência, morre o filho, Dom José II, que a gente conversou aqui. Ela fica muito deprimida, ela fica muito mal, ela perde a sua filha também, Dona Maria Ana, perde o seu principal confessor, também um frei, e vai morrendo gente próxima a ela, e ela vai ficando cada vez mais triste, mais deprimida, mas de louca ela não tinha nada. Ela vai ser retirada do poder por interesses políticos. Então, a pecha de louca foram seus inimigos que deram. Exatamente. Ela era uma mulher que estava vivendo uma depressão, possivelmente. Sim. Né? Fortíssima, inclusive, né? Com razão, vivendo um luto, Cação. A Rainha Vitória também viveu um luto depois, mas... Como é que a gente chama isso, essa coisa de chamar mulher de louca? Vamos combinar, Juliana, quantas vezes você ouviu te chamaram de louca quantas vezes? E você, coqueiro, quantas vezes te chamaram de louca? Louco, olha, poucas. com certeza bem menos, viu? Eu acho que essa prática de você colocar uma mulher, que era uma governante que tinha... Você podia até discordar das ideias dela. Não importa. Ela podia ser mais conservadora, podia ser qualquer coisa. Mas, assim, bastou uma mulher ter poder, ela é louca. Dilma foi louca. Toda mulher forte com opinião é chamada de louca, invariavelmente. Não tem como. Né? Ou você é louca por um motivo ou por outro, mas basta você ter ponto de vista, e ela era uma governante. Ela era uma governante com habilidades de governança. Sim. Os seus inimigos políticos jamais chamariam fulaninho de tal, se fosse o fulano de tal, o louco. Né? Teve o George, né? Mas que era Pinel mesmo. Mas mulher é fatal. Mulheres na política, mulheres no poder, você chama de louca. Né? Até hoje foi capa da Veja, Dilma sendo a destemperada. Né? Nossa, ela grita na reunião. Jura, amor? Né? Se Juliana grita na reunião, se eu grito na reunião, nossa, tá o quê? Tá de TPM? Isso é o velho e bom sistema patriarcal. Isso é o velho e bom machismo nosso de cada dia, que afeta as mulheres no poder de uma forma... no poder, em qualquer posição de poder, qualquer posição de destaque. Né? Ai, tá de TPM hoje, ela. Basta você não ser bela, recatada e do lar, baby, que você vai ser louca. Eu queria dizer, mas vou dizer que a gente vê na atual presidência atos que, se fosse uma mulher que cometesse, gente, essa é a chamada do quê, essa mulher? Ela tava com camisa de força já. Imagina, né? Mas tudo bem. TPM com TPM eterna. Depois eu falo minha teoria da conspiração agora, que acabou de passar pela minha cabeça. Então fala. Não vou falar. Tá bom, só pra gente ficar curioso. Você não vai falar nesse vídeo ou você não vai falar nunca? Não, eu não vou falar nesse vídeo. Tá, então tá bom. Bom, eu acho que o que a gente tinha os principais romances que a gente queria destacar eram esses. Vocês viram que a gente falou para Camões aqui, né? Boa. Tem algumas coisas ainda eu volto a pedir para vocês lerem os textos de apoio dessa edição, mas tem bastante coisa aqui sobre isso, e eu queria fechar com algumas fotos aí lá de Ouro Preto ainda, como se tivesse mostrado poucas, né? Aqui é minha mãe, é minha mãe. Não é sua mãe? É você, maluca! Uia, gente, vou levar isso para análise essa semana. Olha o cabelinho, é você. É verdade. Tati admirando a Igreja do Carmo, que a gente olha, parece tudo igual. Por isso que no começo a gente falou, a matriz não é porque você olha de longe assim, é tudo igual. Mas essa é a do Carmo. Aqui, Tati e Rê, beijo Rê. Eu, um pouco diferente, os cabelos vermelhos. E essa é a Praça Tiradentes, né? Ali o que a Tati fala de, tudo bem, você tem aqui uma van, mas o calçamento original e os prédios originais e esse climão ali, o Museu da Inconfidência na Praça Tiradentes, que é incrível, tem a forca do Tiradentes. Tem. Dizem que vai ver um pedaço da cruz, né? Certeza. A dica relíquia que está na FUVEST. Isso aqui é a casa do Tomás Antônio Gonzaga, é um pedacinho do quintal dele, pra vocês verem como ele era pobre, tá? A vista da casa dele é onde a Tati estava agora, né? Que é a feirinha de Pedra Sabão e a igreja de Assis.
Eu e Tati enlouquecidas. Tirando foto. Aqui viveu Tomás Antônio Gonzaga. Você vê que Tati também estava com os cabelos diferentes. Estava com o meu moicano. Eu tô sempre... Tava Hã? jogando os cabelos para os lados. Jogando os cabelos. E aqui estamos nós, as famílias, minha mãe, minha mames e eu, a Rê. Para mostrar que a gente é tudo família, né? É tudo que descobrimos nessa... Quer dizer, a gente já sabia, mas nessa viagem eu lembro... A minha madrinha é prima da Tati, sabe umas coisas assim? Então, tá tudo aqui, tudo em casa. Isso aqui é uma dica, você que vai para Ouro Preto. Isso aqui é um band-aid, com em cima do band-aid tem um esparadrapo, porque a gente anda que nem louco e o pé fica em frangalhos, com bolhas. Mas vale a pena andar por tudo ali. E aqui a gente tem o monumento do Tiradentes, que é onde, teoricamente, a cabeça dele teria ficado exposta, e foram construindo e foram ampliando, e hoje a gente tem esse monumento com ele lá em cima. Eu sempre falo para os alunos, parece que ele está tirando a cueca do cu, ele está ali assim, mas veja que você tem que estragar tudo, Juliana Palermo. Desculpa. Então, olha isso. Eu não resisto. Tá ele ali com a corda no pescoço, né? Lá em cima, olhando a cidade. Tipo de mártir mesmo, né? Tipo de mártir, com o cabelão de Cristo, com a barba de Cristo, com a túnica de Cristo e essa figura do sacrifício. Incrível. Né? De todo modo, eu acho o Romanceiro da Inconfidência uma obra linda. Talvez a gente tenha quebrado um pouco do mistério de ficar fazendo essa crítica, mas que você precisa fazer, né? Sobre essa história que é contada de um jeito tão bonito, mas será que foi tão bonita assim? Sobre os recursos que a Cecília Meirelles usa aqui para deixar isso mais emocionante ainda, mas é aquela história que a gente falou lá no começo. Isso aqui não é história, isso aqui é um evento histórico contado de uma maneira poética com as escolhas dessa poeta e é isso. Isso aí. Quero saber dos meus convidados, tem mais alguma coisa se é possível que tenha alguma coisa importante que a gente não falou. Nossa Senhora. Qualquer coisa eu mando um áudio depois. Deixa aqui indicado, ó. Deixa aqui indicado. Se inscreve no canal. Isso, sininho. Põe tudo aí que tem direito. Vê as referências. Dê o seu like. Entra no Catarse. Eu queria dizer que esse vídeo a gente já tinha combinado no começo do ano que ele ia ser gravado em Ouro Preto. A gente ia para Ouro Preto gravar esse vídeo lá. Mas aí veio uma coisinha chamada coronavirus. Então a gente está fazendo daqui, por isso a gente botou umas fotos. Mas quem sabe, quando acabar a pandemia, quem sabe, né? Vai e fala do que a gente não falou aqui. Então deixa aí nos comentários o que a gente não falou, porque a gente fala em Ouro Preto, se Deus quiser, não sei quando. Oh, vai ser perfeito. Ótimo. Então, queridos, prazer, hein? Eu só tenho a agradecer muitíssimo ao querido Coqueiro e a querida Tati. Valeu. São meus amigos que estão aqui no canal de novo. E assim, eu acho que cada vez que a gente grava, eles pensam, nunca mais! Olha a quantidade, olha o tempo que eu perdi aqui. Mas eles esquecem. E volta e meia, ano que vem, eles estão aí de novo, porque eu adoro a presença dos dois aqui. Então, quero agradecer de verdade muitíssimo por abrilhantarem o canal. E é isso. Abrilhantares, parece a Hebe Camargo falando. Mas tá bom, a gente faz isso mesmo. A gente é assim. Até mais. Ju, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, Coqueiro. Um prazer a conversa também. Valeu, viu, gente? Obrigado mesmo, Ju. Valeu pela parceria. Tati, muito bom trabalhar com você, viu, companheira? Valeu, viu? Até pessoal. Um abraço. Abraço. É isso, meu povo. Chegamos ao fim, então, de mais uma obra do Vestibular 2021. FUVEST, que vai permanecer no 22. Eu não sei, olha eu aqui falando com o futuro. Você tá vendo esse vídeo no futuro, né? Esse vídeo foi gravado em julho de 2020, mas vai ficar aí no canal, porque essa obra continua caindo. Pelo menos no ano que vem a gente já sabe que ela vai cair de novo. Eu espero que você tenha gostado. A gente está quase encerrando aí esse ano a lista dos vestibulares. O Unicamp já tem todos aqui no canal, Unicamp 2021. E FUVEST, estamos quase encerrando também. Comenta aí pra mim o que você tá gostando, o que você gostaria que tivesse mais, o que você mais gosta que tem. Fala dos meus convidados. Deixa o seu like se não deixou até agora. E volto a mendigar pra você me apoiar lá no Catarse. Sabe que é a tristeza? Eu boto ali, né, os melhores amigos do Instagram são os meus apoiadores do Catarse. Aí eu boto uma votação pra me ajudar a escolher ele. Tem pouca gente pra votar, sabe? Fica 2 votos aqui, 3 votos ali. Me ajuda! Vem, eu quero saber, quero sua participação, mas eu preciso também da sua ajuda. Então,
Toma lá da cá. Você gosta aqui do canal? Me ajuda. Considere me apoiar. Pede pro seu tio rico pagar pra nós, né? Pede aí pros seus amigos ricos, sei lá, pra continuar apoiando uma professora pra produzir conteúdo de qualidade aqui pra você. Olha só que beleza. De qualquer forma, obrigada pelo like que eu sei que você já deixou, tá? Obrigada por considerar me apoiar no Catarse. E a gente se vê na próxima obra do vestibular ou não. Olha só, que mistério. Um beijo, obrigada pela sua audiência e até a próxima.